Olá, meu nome é Israel Martins e está começando mais um quadro de opinião. Bem, gente, no vídeo de hoje eu vim falar para vocês um pouco minha opinião sobre fake news. Antes de tudo, eu quero falar para vocês que essa opinião não tem nenhuma ideologia e simplesmente eu vou trabalhar com fatos. O primeiro grande portal de fontes foi um seminário / debate sobre o tema que teve no Diários Associados no Correio Brasiliense, aqui em Brasília, que, para quem não sabe, é um dos maiores grupos de jornalismo da face da Terra. Para muita gente, é simplesmente um complô que eles estão fazendo para alertar a sociedade e os formadores de opinião para meio que acreditar na verdade que eles falaram. Não foi isso, eles simplesmente falaram fatos. Só que lá foi uma tarde de debate, não dá para me resumir uma tarde em 10, 15 minutos de vídeo. Só que eu dividi esse vídeo em duas partes. A primeira parte, eu vou falar um pouco do que é fake news para a imprensa. Para quem não sabe, eu trabalho como imprensa em vários eventos, eu cubro, então eu faço meio que essa checação de conteúdo e também já fiz vários trabalhos aqui para o canal também, checação de conteúdo online. E na semana que vem eu vou falar para vocês um pouco sobre os meios e como se driblar da fake news. Então vamos ao vídeo depois da explicação básica. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é a definição de fake news. Fake news em tradução livre se chama notícia falsa. É meio óbvio para quem estuda inglês, mas sabendo que muitas pessoas fazem a prova em espanhol, não têm familiaridade com esses termos. O que significa essa tal notícia falsa de fato? Notícia falsa, para a comunicação, é aquela notícia que, totalmente ou parcialmente, tem uma mentira agregado a ela. Vou dar um exemplo bem simples. Uma mentira falsa total é quando, por exemplo, eu falo aqui no canal que uma autora fez tal coisa que ela não fez. E que isso sai tão convincente que se torna uma verdade. Só que é mentira. Então logo estou propagando uma fake news com uma verdade falsificada. E a parcial é, por exemplo, o seguinte. Vamos supor que eu seja presidente de um país X. O nome desse país se chama Israelândia. Israelândia. E do meu país vizinho, eu tenho uma briga com o país do lado. Só que esse país do lado, ele é aliado ao meu inimigo maior, por exemplo. E o meu inimigo e eu sou aliado ao meu aliado maior. Eu falo, e esse meu inimigo maior me chama até lá. Tipo, não, e esse cara que financia as guerras lá, me chamam para ir num estado que é neutro. Eu falo que esse estado é neutro e que faz a coordenação de confiança e coisa do tipo. Só que eu fui ao país que tentaram um acordo diplomático. Aí uma fonte que é contrária ao meu governo fala que eu fui lá simplesmente marcar o dia do embate de fronte a fronte do exército, por exemplo, do meu país. Então, é essa questão do fake news parcial. Aconteceu a ação, mas não aconteceu bem daquela forma. E, pensando nesse ponto, tem uns rankings na internet incríveis que falam sobre fake news. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês vários estudos, várias matérias que eu fui tirando e aonde saem os mais impactantes sobre fake news. Bem, esse impacto eu fiz conforme a minha opinião, eu não tirei de nenhum site, mas vale ressalvar que são coisas bem condizentes com o que acontece. E também um principal portal que me ajudou isso, que é o principal portal que no vídeo da semana que vem eu vou explicar como que a gente denomina esses portais, que foi o portal Boatos Online, boatos.org, que eu vou deixar aqui embaixo, que foram onde eu achei as maiores fake news. Depois disso tudo, a gente sabe que existem alguns lugares que que essas tais fake news, notícias falsas, aparecem mais e outros menos. E na minha opinião, o primeiro lugar que ela mais aparece é dentro do espectro político. Mas a gente também tem que ressalvar aqui uma coisa, que existe a fake news e existe a discordância de opinião que gera uma fake news. Vou dar um exemplo muito simples. Suponhamos que uma pessoa participa do partido A, que é rival ao partido B. Esse partido A faz uma coisa que é um pouco contraditória. Tipo, New Way.
Isso daí vocês imaginam no dia a dia de vocês. Só que esse partido B começa a lançar um bando de mentiras sobre esse partido A. Logo, isso vai. Isso como impacto tem a impugnação de candidaturas se não tivesse uma notícia de checagem. Em segundo lugar, tem também a situação de constrangimento público de pessoas que não são públicas. E também, o mais pior de tudo é a situação de instabilidade política da região, do país, até do mundo. Então, assim, é uma coisa que o espectro político, ele vive bombardeado, só que hoje em dia também virou-se uma forma de manipular a sociedade. Lembrando sempre que existe uma teoria que mais pra frente eu vou explicar pra vocês, que é o seguinte: 3% da população de cada espectro político vigente num país são cabeças e o restante são massas de manobra. E essas massas de manobra, elas são comportadas conforme a mídia vai querendo falar. Isso é uma teoria até a popularização da internet, e hoje em dia não é bem que assim. Mas nem sempre tudo que se fala em política é verdade absoluta. A gente aumenta. Tipo, a gente que eu falo assim, a maioria dos jornalistas. Tudo que se fala em política nem sempre é verdade. Mas existe sempre aquele 10% de mentira aí que a gente tem que duvidar. O segundo modo de fake news mais comum, que esse pra mim particularmente assim, dá muito medo, porque ele tá lidando com um lado muito sério da vida das pessoas, que é a saúde. E como que se dá notícias de saúde? É vacinas que falam que tem resultado, efeito colateral e as pessoas acreditam. E detalhe, isso sempre cai no bolso daquelas pessoas menos informadas. E tipo, não é coincidência que isso sempre cai no bolso das pessoas com menos poder aquisitivo, porque são pessoas que não têm acesso a vários meios de comunicação, como a gente, que você tem o YouTube, que no caso está me vendo, tem a televisão. Sim, é importante ver televisão, apesar de que hoje a televisão no Brasil não está lá uma das melhores, mas às vezes é importante ver o que está lá. A gente tem um jornal que entrega no ônibus e coisas do tipo. E às vezes tem pessoas que, sinceramente, no Brasil, que não tem nem acesso a um meio só, que é o rádio. E isso que acontece. E essas fake news, elas são disseminadas em todo o Brasil. Por exemplo, sempre tem grupos falando que vacinas são problemas para a população. Vou dar um exemplo bem simples. Vacina contra o sarampo, por exemplo. Que agora no dia que eu tô gravando esse vídeo eu vi. Tipo, tem vários grupos na internet que falam que essa vacina contra o sarampo dá câncer nas crianças. E tipo, com estudos que são falsos sobre essas vacinas com efeitos colaterais que dá câncer, por exemplo, nas crianças. E tipo, velho, uma forma muito macabra de falar que dá câncer nas crianças, porque isso, querendo ou não, é talvez a salvação do filho da pessoa, entende? São doenças sérias, tipo, essas vacinas que a gente toma quando criança, assim, tipo, são doenças que, velho, durante um bom tempo o Brasil tinha epidemia e matava pessoas a rodo. E graças a essas vacinas, a gente tá vivo hoje em dia. E, tipo, não tem lógica por quê. Outro tipo bem comum também é que é contra a relação de métodos contraceptivos que eles inventam mentiras. Eu vou dar um exemplo bem simples. Tipo, antigamente tinha um boato que a camisinha era feito de pele de animal. Isso de fato era verdade na Idade Média, porque eles não tinham tecnologia e coisas do tipo. E pior de tudo, fake news quanto a... Já vi várias fake news falando que, por exemplo, usar camisinha faz mal para tal coisa. Sim, tem pessoas que têm alergia a alguns componentes da camisinha. Isso de fato é verdade. Mas não é todo mundo que dá mal, entende? É tipo só esse tipo de pessoa, e não é nem pela camisinha, é por um componente da camisinha. É só ele trocar por uma camisinha que não tem esse componente, por exemplo, látex. Então é isso, basicamente assim, as fake news na saúde são esses exemplos que eu dei acima, só retomando principalmente remédios e vacinas que eles falam que fazem mal e no fundo não fazem mal,
tem sim seus efeitos colaterais, mas são nada ao ponto de câncer, enfim, doenças mais graves. Segundo ponto é, claro, ao uso, o segundo ponto de mal informação quanto a essas coisas são situações de mau uso de falar que, por exemplo, o método contraceptivo faz mal e coisas do tipo. Então é isso. Sim, mas sempre checando. O terceiro ponto, por exemplo, é a fake news quanto ao. O terceiro ponto, por exemplo, é a fake news quanto ao aspecto de famosos e coisas do tipo. Esse daí, a única coisa que acontece é a dignidade dos famosos botado a pôr em xeque. Isso eu vou dar um exemplo muito simples. Ah, eu sou famoso X e quero fazer fake news. Velho, se lascou, tipo, se fudeu. Porque isso gera processo e gera indenização. Então, não faça. E por fim, tem vários outros tipos que eu não citei aqui. A dica que eu dou pra você que tá estudando pro Enem, quanto a esse ponto, essa primeira parte do vídeo de fake news, é que tem sim meios de combater e esses meios eu vou falar um por um próxima semana que vai sair o vídeo, vai ser com a mesma camiseta, já vou gravar até agora, já estão até inscritos, só que eu decidi cortar assim porque o vídeo bruto já tá dando 15 minutos e tipo, se eu falar mais 15 minutos aqui vai ser marmelada. E também eu quero focar em outro tema lá, que é o impulsionamento de conteúdo online, que pra muita gente é errado, mas eu vou explicar por que não é. Porque é, porque tem que ser necessário sim. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, fui. Ou melhor, até semana que vem com outro vídeo sobre esse tema. E tchau, fui.